Mas uma coisa que eu morava nesse apartamento ainda perto desse centro que eu falei, eu tive uma experiência. Primeiro, eu tive acho que foi no mesmo dia. Muitas vezes eu tenho catalepsia projetiva, durmo, tenho de novo, saio do corpo. Às vezes é uma bagunça. É muito raro eu dormir uma noite inteira e falar, eu tive uma experiência. Muitas vezes eu tenho um monte de experiência, algumas lúcidas, outras não, e umas eu lembro com mais clareza, outras nem tanto. E meu sono, geralmente, ele é picado. Mas aí eu tive uma experiência em que eu escutei em catalepsia projetiva sobre umas naves. Era como se, por acaso, que eu acho que nada é por acaso, alguma conexão tem, não sei em que grau, né, daquela situação ali específica. Aquilo estava sendo mostrado pra mim, porque não tem lógica, não é uma coisa assim comum de acontecer. Eu escutei como se fosse uma transmissão, como se fosse uma rádio. Nossa, nessa época eu escutava muitas rádios astrais, assim, em catalepsia projetiva. Eu escutava como se fosse rádio, umas transmissões. Muito. Parei com isso. Enfim. Mas eu escutei uma transmissão falando sobre umas naves. Tipo, em tempo real mesmo. Falando assim, a nave tal, falando o nome dela. Só que pra trazer isso pro consciente, tem hora que é um pouco difícil. São coisas que a gente não tá acostumado a ver, ouvir. Mas ele falou, tipo, como se fossem uns modelos, assim, uns códigos. A nave tal, tá tudo ok, mas a nave tal tá com problema, apresenta problemas. Porque isso faz sentido, gente, porque nem tudo é perfeito, né? Não tem problema só aqui nessa dimensão. Mas isso me ajudou a abrir muito a mente nessa questão de expansão mesmo, de que tem nave rodando aí, a gente não tá vendo. Falou uma coisa da Via Láctea, ou seja, assim, viagens intergalácticas acontecendo. A gente tá muito preso aqui, a gente tá com muito filtro, assim, de realidade. E a gente tende a não acreditar em muita coisa só porque a gente não vive isso aqui. A nossa tecnologia tá caminhando, mas tem muita coisa pela frente. Tem coisas, assim, que a gente nem imagina que é possível e que é, porque a gente fala que não é possível com base no que a gente descobriu, que a gente desenvolveu até o momento. Mas tem muita coisa que tem outras formas de fazer certas coisas. É isso que eu queria dizer. E também, assim, a gente tá lidando com coisas aqui nessa vibração de matéria, numa coisa mais densa. E nas mais sutis, será que não tem outra coisa? Que pode ser que seja um pouquinho mais fácil? Sei lá. Enfim, mas aí eu escutei essa transmissão. Era uma mulher, agora que eu tô lembrando, parecia a voz do Google. Uma voz feminina, mas mais robótica. Falando, né, como se fosse um informativo sobre, né, imagino que várias pessoas, tripulantes, sei lá, estavam recebendo informativos sobre o trânsito. Tipo isso. Aí depois eu tive uma outra experiência. Ah, e outra coisa também, que eu mais novinha, eu tinha muito interesse por astronomia. Mas era uma coisa assim, que eu não sabia de onde veio, uma coisa meio solta. Mas eu não tinha muito conhecimento técnico, não. E eu escutei. Eu não sei se vou falar. Agora eu vou falar M32, mas pode ser que era M36. Eu acho que M32 é Andrômeda, né? Depois vocês pesquisam, depois eu descobri que M é Messier, tipo, os nomes dos objetos, identificações de coisa no espaço. Quem tem o aplicativo Sky Map, vocês vão ver lá que tem os planetas, tem as estrelas e tem esses M alguma coisa, M72, M, sei lá, 40. Mas eu escutei uma identificação dessa. E aí depois eu fui pesquisar no Google e eu vi que tipo, realmente existia. Então tem coisas assim que a gente pensa. Alguém pode pensar, isso ficou no seu inconsciente. Podem pensar, mas eu realmente acho que assim, não foi só uma vez que tem coisa que eu recebo a informação em uma projeção ou em catalepsia projetiva que eu nunca nem ouvi falar e depois a coisa meio que comprovada, assim, a gente começa a convencer o cérebro físico, assim, de que faz algum sentido.
Porque a tendência nossa é não acreditar em nada, né? Por que eu tava falando isso? Mas enfim, eu fui trabalhar nessa escola e continuei tendo as experiências. Eu já tinha me formado em letras. E aí, acho que nessa época eu também comecei a frequentar o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC de Belo Horizonte, né, que tem em várias cidades. Aí ali eu comecei a frequentar palestras, que são gratuitas, mas depois comecei a fazer cursos, os cursos são pagos. Mas são muito bons também. O primeiro curso que eu fiz foi sobre inversão existencial. É uma técnica. Foi legal saber sobre, mas assim, não é uma técnica que eu aplico. Mas foi legal para conhecer sobre a instituição, para conhecer mais sobre o paradigma consciencial, né? A forma com que eles explicam, que eles, né, compartilham a informação e tudo mais. E aí, depois disso, eu frequentava de vez em quando, fui levando a vida, né? E fiz um curso, e aí eu comecei a fazer outros cursos. Aí eu fiz o curso de projeciologia e conscienciologia, que e minha vida era corrida, assim, porque eu trabalhava durante a semana e esse curso, eles fizeram esse curso justamente para quem não tem tempo. Então esse curso, ele não dura tanto tempo, mas ele durou bastante tempo, porque para quem não tinha tempo, o curso era aos domingos. Então, ou seja, eu trabalhava durante a semana e domingo eu ia para lá. Mas foi muito bom, assim, valeu muito a pena. E aí, como era só os domingos, ele durou 9 meses, porque assim, alguns domingos a gente não tinha aula, porque às vezes tinha feriado, ou no calendário lá eles escolhiam por não colocar. E acabou que durou uns 9 meses, mas foi um período bem legal, assim, que deu pra aprender muita coisa, né? E você ter contato com o assunto, acho bem interessante. E conheci muita gente legal também. Aí depois desse curso, foi o CPC, curso de Projeciologia e Conscienciologia. Pouco tempo depois, eu acho que eu já estava fazendo o SCP-1, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, porque tem o SCP-1 e o SCP-2. Então, o curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia. Aí eu fiz também, foi muito, muito bom. Foi bem legal, não era na época de pandemia ainda, então, assim, a gente foi pra um hotel, foi um curso de imersão mesmo. E a partir dali, eu comecei a me voluntariar no IPC. Não foi tão logo depois, não. Depois de fazer esse curso, você tá apto a voluntariar. Mas eu não comecei a voluntariar direto, não. Pelo menos um mês depois, assim, não foi uma coisa tão imediata. Porque eu fui avaliar se cabia na minha vida, se era o que eu queria. E eu esqueci de falar que eu tô organizando as linhas do tempo aqui na minha cabeça, né? Nessa época aí que eu terminei o SCP-1, né, que deu pra aprender muita coisa, foi bem legal. E tanto o anterior também, o anterior foi mais cheio de conteúdo, assim, o SCP-1 foi um pouco mais prático. Mas antes disso, eu já tinha começado um outro trabalho voluntário, que foi em um outro, porque eu queria ajudar de alguma forma. Né? Desde lá atrás, lembra que eu falei que eu queria ajudar de algum jeito? Eu fui lá ajudar na feira de adoção de cachorro. De gato também, tinha gato lá também. E outra coisa, tá ficando um pouquinho confuso, mas eu vou voltar aqui. Né? Que eu vou falar do trabalho voluntário que eu tava antes de começar a voluntariar no IPC. Mas agora eu lembrei que eu comecei a falar daquele montão de coisas, esqueci de falar uma coisa importante. Que eu tive essa percepção das naves, né, dessa transmissão de rádio, mas eu tive aí logo depois, em catalepsia projetiva, nesse apartamento, eu escutei um zumbido muito forte, assim, tipo quando você tem um EV, né, uns barulhos metálicos, aquela confusão, aquele tanto de energia. E aí eu escutei uma voz robótica falando uma coisa que eu nunca escutei, que era estabelecendo radido. Me julguem, mas foi o que eu escutei. Mas o que eu entendi que era algum equipamento ali tecnológico
para transmitir uma coisa, muito provavelmente, ou que tá distante, ou que tá numa vibração muito mais sutil. Como eu tava ali em catalepsia projetiva, estabeleceu essa coisa aí que eu não faço a mínima ideia de onde que eles tiraram esse nome. Outra coisa também que eu já ouvi muito é vocabulário, assim, palavras que não existem aqui, mas a gente tem que lembrar, muitas vezes a gente pensa assim, eu tô viajando na maionese, isso não existe. Pode ser que esteja, assim, tem muita coisa que a gente, né? Mas a gente. É legal que a gente lembre que a vida não é só isso aqui, que a vida assim, é infinita, que tem muitos planetas habitados, que tem várias dimensões habitadas e que aqui não é o centro de tudo. A língua portuguesa é falada em outras dimensões, sim, mas eu acho que a gente vai formulando o nosso vocabulário de acordo com as necessidades. Então, se eles têm um aparelho lá que a gente não tem aqui, ele vai ter um nome que a gente nunca escutou. É bem provável, é possível. Enfim, eu escutei essa mensagem, aí eu escutei. Só que eu fiquei meio com medo. Eu falei, eita, tô escutando mesmo. Porque é muito diferente de a gente escutar uma coisa em clara audiência, quase dormindo, porque é mais suave. Esse era muito forte, então eu fiquei meio assim, meio tensa. Mas eu falei, vou escutar, né? Aí, essa pessoa que eu interpreto como um mentor, porque eu acho muito importante a gente fazer análise do discurso, da energia, né? Não quer dizer que tudo seja bom nem que tudo seja ruim, mas as coisas que me foram faladas assim só me ajudaram. Me falou que ele fez umas críticas ao estilo de vida que eu tava vivendo, falando o mundo é tal lugar. Tipo assim, nesse caso aí era o meu trabalho. Eu tava muito focada no trabalho, eu tava esquecendo do resto todo. Falou umas coisas sobre minha vida pessoal, tipo, que eu tinha que arrumar. Mas também falou que eu tinha que ajudar os outros. Eu levei um puxão de orelha, mas sou muito grata por isso. E ele falou assim que. E eu fiquei com essa dúvida, porque quando a gente acorda, tem hora que a gente não traz tudo com tanta clareza. Mas era assim, pra você me ajudar, você tem que ajudar os outros. Ou pra eu te ajudar, você tem que ajudar os outros. De toda forma, ambos são úteis, né? Mas aí eu voltei com aquilo. Foi a cadeira, tá? Mas eu voltei com aquilo, né? Porque foi muito forte. Não tem como assim, não tinha chance, não tinha chance nenhuma de eu ter inventado aquilo, porque foi claramente uma fonte externa. Aí onde que eu queria voltar? Que eu escutei isso, por isso que eu tinha falado aquilo antes, mas que quando eu comecei a voluntariar no IPC, eu já voluntariava em um outro local, que era um outro centro espírita, perto da minha casa também. Era um pouquinho mais longe, mas pouquíssima coisa. Eu acho que ou esse que eu voluntariava antes, ou ele tinha mudado de endereço, ou meus horários não batiam mais. Eu acho que era mais porque ele tinha mudado de endereço. Não sei bem, eu sei que eu fui para lá, querendo ajudar, querendo. Só que lá as coisas eram diferentes, assim, como que eu pude voluntariar lá? Eu voluntariei na questão do reforço escolar, que é como eu já dava aula, era uma forma de colaborar. Eu aprendi bastante lá também, porque eu estava mais acostumada a dar aula para adultos, e lá eu dava mais aulas para crianças. Era assim, era um reforço escolar gratuito. A maioria das pessoas que iam lá, elas não tinham condições, mas estavam com dificuldades. Tinha também alfabetização de adultos, mas eu ficava mais com as crianças, né? Porque eu achava que eu ia dar reforço de inglês, mas acabou que eu estava dando reforço de um monte de matérias lá. Mas tinham muitos outros professores lá também. Eu fiquei lá. Eu acho que eu fiquei lá mais de um ano também. Talvez eu tenha ficado até 2. Eu gostei muito porque, assim, quando você dá aula para adulto, eu gosto muito de dar aula para adulto, eu prefiro dar aula para adulto. É mais fácil, porque geralmente o adulto está interessado em aprender. Geralmente ele ou ela que está pagando, eles precisam de aprender inglês, então, assim, eles vão se esforçar. Tem hora que não, tem suas exceções também.
Mas, assim, geralmente é mais tranquilo, porque se a pessoa tá interessada em aprender, já ajuda muito, né? Mas ali naquele caso, eram crianças e adolescentes, na maioria das vezes. Então, muitas vezes eles não querem estar ali. E se deixar, eles montam em cima de você e ficam fazendo gracinha a aula inteira. E aí eu também comecei a aprender a me impor um pouco mais, porque não é questão de ser arrogante, não é questão de brigar. Mas se eu não colocasse algum limite ali, eles nem precisavam ir lá, porque se eles fossem lá pra não aprender nada, né? Então, assim, eu aprendi muito ali também. Mas eu voltava de lá, eu não voltava de lá muito bem, não. Valeu muito a pena, eu aprendi muito. Mas é muito estranho porque você pergunta pra alguém assim: ah, você ia lá naquela reunião lá que, né, tratava de espíritos, consciências, né, às vezes até com raiva e tal, e você voltava super bem. Voltava super bem, eu acho que eu doava energia, a proteção ali no local também estava muito grande. Quando você tá amparando, tem um amparo junto com você muito forte também. Mas ali naquele local, que era um lugar, assim, super útil, assim, inclusive nessa questão social, porque além de centro espírita, tinha as palestras, eu não frequentava muito as palestras lá, não. Na verdade, eu não, praticamente não ia, eu ia lá só para ajudar mesmo. Mas era um local em que as consciências ali estavam muito sofridas. Tanto os alunos, porque muitos ali moravam na comunidade ali perto, alguns. Não tô falando assim, eu detesto generalizar, porque eu acho que cada caso é um caso, assim, né? A gente tem que olhar isso com muito cuidado, mas assim, já teve aluno que sofria abuso dentro de casa, pessoas, né, com condições que a gente muitas vezes não não tem muita consciência de que acontece. Para eu entrar lá, eu passava numa cantina que tinha muitos moradores de rua. Então, por mais que eu me blindasse energeticamente, que eu movimentasse as energias, né? Porque eu acho que assim, é legal a gente ajudar, mas a gente, né, se deixar ser sugado e não ajudar é pior ainda. Mas enfim, eu fazia o trabalho ali, mas eu comecei a voltar para casa muito mal. Eu acho que eu fiquei até bastante tempo lá. E eu fui vendo que chegou um ponto em que eu tava trabalhando em dois empregos e eu tava com dois trabalhos voluntários. Aprendi muito, não me arrependo de nada, foi tudo muito bom, assim. Mas eu via que, para a questão do reforço escolar, tinham outros professores e que chegou um ponto que ele tinha dia que tinha mais professor do que aluno. Eu pensei, eu não tô tão necessária aqui. Se não me tá fazendo bem, né? E eu, assim, tô com a rotina corrida, eu resolvi me afastar. Né? Agradeci muito, né? Me despedi. Conheci pessoas bem legais lá também, porque é muito legal, né? Você conhecer, assim, outras pessoas que voluntariam. E também aprendi muito com os alunos, com certeza, assim. A coordenadora de lá também era muito gente boa. Enfim, mas saí de lá e fiquei voluntariando só no IPC, porque minha rotina era muito doida. Eu dava aula até de noite e, e aí, numa folga que eu tinha de manhã, eu ia em duas folgas primeiro, voluntariando nesse centro espírita, mas aí uma eu parei de ir, porque eu tinha que resolver coisas pessoais também, e a outra eu continuei indo, só que aí eu comecei a voluntariar no IPC. Só que aí eles falaram assim que o mínimo de horas tinham. Você precisava de voluntariar no mínimo. Você precisava de voluntariar no mínimo 6 horas por semana. Era uma exigência deles. Só que eu não tinha essas 6 horas durante a semana pra eu ficar indo e voltando e tal. E eu perguntei, posso fazer tudo de uma vez? Aí eu peguei e eu fiz, eu já dava aula no sábado, até meio-dia. Aí eu fazia tudo no sábado. Eu almoçava correndo, passava em casa nessa época eu já tava morando sozinha. Porque minha mãe se mudou pra cá e eu fiquei um tempo lá. Eu acho que foi muito produtivo também. Assim, aprendi muita coisa. E aí eu almoçava, já deixava assim no dia anterior o almoço meio pronto, almoçava correndo e ia pro IPC. E aí cumpri as 6 horas de voluntariado, onde eu aprendi bastante também. Conheci muitas pessoas legais, assim, eu ficava no atendimento.
né? Então as pessoas chegavam lá, a gente recepcionava. E a gente fazia tudo que precisasse a gente fazia. E acabava que eu participava de outras atividades lá também. Né? Tinham muitas práticas energéticas, inclusive em uma que eu tava, não sei se foi antes de voluntariar ou durante, porque eu já frequentava lá. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos vendo um Grey na minha tela mental. Mas eu não me assustava, porque às vezes não se formava muito bem, às vezes eu pensava assim, pode ser coisa do meu inconsciente, pode ser que não. Mas às vezes vinha tão espontaneamente que eu pensava assim, tem coisa. E já tive outras projeções com outros seres que a gente diria que são extraterrestres também, porque a aparência é diferente. Tem relatos lá no livro do Exoconsciência também, porque eu vou falar tudo aqui e com o passar do tempo eu posso ir compartilhando também. Mas foi uma época que eu via muito um Grey na minha tela mental. Não entendi porquê, mas não me dava medo. Teve uma prática energética no IPC que eu tava sentada, de olhos fechados, fazendo a MBE, né? Mas assim, a MBE tem fases, né? Tem fases de você movimenta as energias que você absorve, que você exterioriza. Eu não lembro em que fase eu tava, mas eu tava em uma hora que eu tava mais quieta. Não sei se eles pediam, se era a hora que o professor ou a professora tava pedindo pra repassar assim, as percepções, eu não sei. Agora eu não lembro. Eu só sei que eu não tava esperando. E eu vi o ET, assim. Eu vi um Grey na minha frente. Tum! Só que na minha tela mental, então eu tava de olhos fechados. Mas eu levei um susto que eu lembro que eu fiquei até tonta. Aí eu abri o olho assim. Mas na hora eu não falei com ninguém, não. Eu acalmei, deixei passar, mas eu falei, eita, né? Pra quem é de Minas Gerais, acho que vocês entendem o eita. Só pra mencionar, assim, que também tinha, né? Tinha consciências físicas, tanto assim, tinha. Era uma, assim, muita informação, a realidade multidimensional estava muito presente. Então tinha contato com consciências que estavam inconscientes, em projeção? Tinha, sério? Tinha parador? Tinha. Mas com o tempo eu comecei a lidar com isso com naturalidade, porque assim, quando a coisa acontece com tanta frequência, ou você acostuma ou você acostuma. Ou você faz alguma coisa pra mudar, mas eu acho que isso é uma coisa natural. Então, assim, se você começar a podar, acho que não dá certo. Pelo menos assim, no meu caso, acho que não daria. Eu ia viver a vida como se tivesse faltando uma coisa. Acho que ia perder sentido, porque se você tem uma percepção e você quer tampar, tem alguma coisa errada. Enfim, uma coisa que eu gostaria de desmistificar é essa questão de que as pessoas generalizam muito. Tanto essa questão extraterrestre, tanto essa questão de consciência, astrofísica, espírito. Eu acho que assim, antes de você falar que isso é uma coisa, isso é outra, eu aconselho muito você a desenvolver a sua percepção, ou pelo menos fazer pesquisa baseada em várias fontes. Porque eu acho que acontece muito julgamento, assim, tanto de uma percepção, nossa, percepção, percebeu alguma coisa que não é físico. Nossa, vamos parar com isso, vamos correr. E acaba que, assim, às vezes, quando a percepção não tá muito bem feita, entra a questão da pessoa começar a fantasiar e aí coloca coisa ruim onde não tem, ou coloca coisa boa onde não tem. Então, assim, desenvolver esse senso crítico, ver se faz sentido pra você, se não faz. Também nessa questão de extraterrestre, muitas pessoas acham que é só coisa ruim, e não é. Pelo menos na minha vivência, eu já tive experiências assim com seres que, nossa, a energia era tão boa. Era como se fosse assim, uma plenitude, uma felicidade que você não tem noção. Assim. Tem seres mais sérios? Tem, mas isso não quer dizer que eles sejam ruins. Mas também tem seres, nesse caso aqui que eu tô lembrando, não eram extraterrestres, mas assim, tentando se passar de bonzinho também. Então, assim, a gente analisar além das palavras, além do que a gente vê, porque tem muita essa coisa, se você focar, você vai ver se é plasmagem, se não é. Mas baseado na minha experiência bem lúcida, eu já vi plasmagens muito bem feitas. E tem gente que não faz plasmagem, se apresenta, mas assim, o discurso é falso.
Tô falando isso fora do corpo. Tem no corpo também, né? Mas assim, a gente ter essa percepção energética eu acho que é muito importante. Também a gente trabalhar nas nossas falhas, no que a gente precisa melhorar em si, porque muitas vezes, principalmente depois que eu. Não é só isso, não é só depois disso, mas assim, quando você começa a trabalhar mais no amparo, às vezes você recebe umas abordagens, e se você estiver inconsciente, é muito bom que a sua integridade, que o seu inconsciente esteja bem trabalhado. Porque é legal você chegar num ponto em que, até inconsciente, você faz o que é ético. Você pode responder que sim ou que não, que você já consegue fazer isso ou não, não importa, mas eu acho que buscar isso é importante. Mas enfim, tava voluntariando no IPC, trabalhando, tendo experiências, né, mas estava com uma vida mais corrida. Mas enquanto isso, um belo dia, eu tava mais envolvida nessa questão, assim, de extraterrestre, de consciências que não são daqui. E me veio um brainstorming. Eu não sabia no que ia dar. Mas eu abri um documento lá no computador e comecei a anotar vários tópicos, porque a intenção era. Minha cadeira, gente. A intenção era escrever algo, mas eu lembro que eu pensei assim: eu não sei se isso vai virar um livro, eu não sei o que isso vai virar, mas eu vou fazer. De desmistificar, de deixar um pouco mais natural essa questão do contato extraterrestre, porque isso é uma realidade, a gente só não tá vendo nessa dimensão aqui agora. Tem os avistamentos, né? Tem algumas, mas são exceções até o momento atual. Mas eu acho que se a gente quer expandir a lucidez, se a gente quer, né, ter uma consciência mais expandida, se a gente quer ver a realidade como ela é, eu acho que isso é uma consequência natural, a gente reconhecer que aqui não é o centro de tudo. Tem muitas sociedades, tem seres com corpos, cada tem várias espécies. E assim, eu não tô falando que é tudo bom nem tudo ruim. E é muito bom a gente trabalhar esse discernimento em nós mesmos. Mas a gente começar a se desenvolver para ver isso com um pouco mais de naturalidade. E foi essa a intenção ali no brainstorming. E com certeza, sim, tinha amparo junto, né? Eu tive até uma projeção relacionada a isso. Enfim, mas ali eu escrevi vários tópicos. E a ideia era trazer assim, uma base para que a pessoa consiga entender. Então tem a questão de experiência fora do corpo, tem a questão de multidimensionalidade, tem a questão dessas travas que a gente vem absorvendo desde que a gente nasce, né? Essa influência do meio, em que como a gente, né, esquece tudo quando nasce aqui, a gente vai só absorvendo, absorvendo, muitas vezes o que a gente absorve não é o mais esclarecedor possível, mas a gente tá caminhando. Enfim, eu escrevi como se fosse assim, o título de todos os capítulos, ou quase todos, e fui escrevendo com base nos tópicos, que virou o Exoconsciência. O livro eu sempre deixo aqui na descrição e ele sempre está com preço bem acessível para que mais pessoas possam ter acesso. E é um livro assim, a versão física tem 73 páginas, então é um livro que você consegue ler rápido. E o e-book vai variar de acordo com o número de páginas, varia de acordo com o dispositivo que você está lendo, né? Mas o Exoconsciência partiu de um brainstorming. Eu escrevi ele, eu acho que enquanto eu estava no IPC. Inclusive, o nome do canal, que era Exoconsciente, surgiu do livro. E como que surgiu o nome Exoconsciência? Eu queria justamente essa coisa assim de ter consciência do que tá fora, do que é além de nós. Eu acho que a gente tá muito assim, focado nessa questão só da nossa vida aqui. Eu acho que para muitos está na hora de expandir um pouco mais. E por eu sentir essa necessidade, assim, de colaborar com essa questão, nasceu o Exoconsciência. E aí eu pensei, a lucidez do que está fora, a consciência do que está fora, exolucidez. Eu comecei a pesquisar o prefixo, né? O que significa fora? Como que eu posso emendar uma coisa com a outra? E consciência, eu já tava no IPC, falava de consciência toda hora. E acabou que eu peguei o consciência no lugar de lucidez. Juntei com o exo, que eu achei nos prefixos, mas também já vi que tinha outras pessoas falando disso.
Na minha opinião, assim, eu acho bem interessante. Uma pesquisadora lá dos Estados Unidos já estava falando sobre isso. Outros pesquisadores aqui no Brasil, inclusive, eu vi um relato, acho que é do Robson Pinheiro, que ele acordou com isso na mente. Então, eu realmente acho que sim. Se não me engano, podem pesquisar, eu acho que foi isso. Ele acordou com a palavra, assim, orbitando. E essas coisas chegam pra gente. Esse livrinho aqui, ó, que eu nunca imaginei que eu ia encontrar isso na minha vida, foi que eu escutei, voltando pro corpo. Cosmoterapia. Então, assim, quando a gente tá envolvido com esse tipo de coisa, o amparo também é muito forte, é muito presente, ainda mais quando a gente tá disposto a fazer alguma coisa. Todo mundo tem amparo? Tem, mas na medida em que você faz mais coisas, o amparo vai aumentar, porque se você tá fazendo mais coisas, é natural que você receba mais ajudas, ainda mais se a coisa é ética, né? E você fazendo essas coisas é uma forma até mais prática do amparo atuar aqui nessa dimensão. Nem tudo são flores? Não. Mas eu acho que não é por isso que a gente tem que deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Mas enfim, tava lá no IPC, comecei a escrever o Exoconsciência. Aí do Exoconsciência começou a nascer o projeto. Eu já tinha me mudado pra cá, teve pandemia, o IPC ficou virtual. E eu tava bem com essa questão assim, dessa questão multidimensional, mas também com foco mais na questão extraterrestre, nessa desmistificação, desdramatização, de quebra de preconceitos mesmo. E aí eu pensei assim, eu vou fazer um canal. Eu não sei direito o que eu vou postar lá, mas eu vou começar pelo livro. Eu posso ir lendo um capítulo do livro e a coisa vai começar a fluir, as ideias vão vindo e o que eu puder ir fazendo, eu vou fazendo. Mas aí eu já tava assim, eu não tava atuando muito no IPC dessa forma, né, de home office. Não tava achando assim uma área, vou ser bem sincera. Acho que o IPC me ajudou muito, eu aprendi muita coisa. Mas eu não tinha nenhuma área que estava despertando o meu interesse tanto quanto isso que eu comecei a me envolver. Sabe quando você acha que você tem que fazer uma coisa? E aí eu pensei, comecei a pesquisar extraterrestriologia no IPC, eu vi que tinha uma IC, que são instituições assim, ligadas ao IPC. Mas eu acho que tinha uma que ela nasceu, mas depois, como se ela tivesse desativado, tinha acabado. Eu acho que assim, não tinha tanto. Assim, não era uma questão tão presente ali. Mas de qualquer forma, eles falam sobre isso, tem palestras, tem coisas bem legais, assim, tem material sobre isso no IPC. Tudo que for informação, acho que se a gente tá buscando, é legal que a gente busque de várias fontes. Mas o projeto foi nascendo e eu não tava me imaginando atuando ali, no, no IPC. Porque eu podia me tornar professora do IPC, ia passar por um processo, né, de treinamento, eles fazem tudo muito bonitinho, bem legal, assim, eu adoro os professores de lá. Acho que as aulas são muito boas e são pessoas, assim, muito legais também. Mas eu não estava me imaginando passando por esse processo também, por quê? Eu aprendi muita coisa ali. Foi muito útil, assim, e as pessoas que eu conheci lá, assim. Não sei como é o IPC de outras cidades, mas ali de BH conheci pessoas muito legais mesmo. Eles me receberam muito bem, assim, na hora de sair foi tudo muito tranquilo também. Eles até queriam que eu ficasse, mas assim, eles respeitaram, né, a minha decisão. Mas eu não estava me imaginando falando sobre isso ali. E para eu falar, mesmo que se eu quisesse falar sobre isso ali, o que eles estavam de portas abertas, isso sim. Não tenho nada a reclamar sobre isso. Mas mesmo se eu passasse pelo processo e viesse um dia me tornar professora, dar uma palestra, porque eu realmente acho que é uma mensagem que tem que ser passada adiante, é uma questão que tem que ser trabalhada, esclarecida, a meu ver. Mas tudo que eu precisaria falar ali, eu teria que primeiro apresentar o paradigma consciencial, que nada mais assim que a base, né, do que tudo que é falado ali faz sentido, né? Você tem que uma base para que a pessoa entenda o resto.
Só que tem muita questão dos neologismos, então assim, não. Se uma pessoa cair ali de paraquedas, pode ser que essa questão esteja mudando, ainda mais que ficou virtual, então pode ser que eles estejam abordando de uma forma mais suave. Mas eu, por exemplo, quando eu cheguei lá, na primeira palestra, muito provavelmente algumas coisas eu não entendi. Porque eles usam outras palavras que não são tão comuns para falar sobre certas coisas e tem seus porquês. Porque, por exemplo, muitas vezes se você falar espírito, tem gente que vai ficar com medo na hora, sem nem saber o que você vai falar depois. Mas se você falar consciência extrafísica, não carrega tanta bagagem. Então, assim, tem seus porquês. Mas ao mesmo tempo, eu queria falar de uma forma que fosse mais fácil de entender. E que se a pessoa quisesse buscar por um tema X, ela caísse ali e ela entendesse tudo que eu tava falando. Não sei, eu senti muito essa necessidade de falar de uma forma aberta e eu vi que ali isso não ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, o Exoconsciência já estava, né, sendo publicado, o projeto estava nascendo. E eu senti um amparo muito forte. Eu pensei muito antes de me desligar, né? Porque tem, assim, você assina o termo bonitinho, é uma coisa assim formalizada. Teve uma reunião para me desligar. Eles fazem tudo de uma forma bem organizada, mas eu pensei muito antes de tomar essa decisão, porque era um local que eu gostava, mas ao mesmo tempo eu tava meio assim, acho que não é aqui que eu preciso estar agora. Enfim, atualmente eu tô me dedicando mais ao projeto, tô sentindo um amparo muito forte nesse sentido, mas eu também queria falar sobre a mudança de nome do canal, do projeto, porque exoconsciente, exoconsciência, esse prefixo exo significa fora. O que, assim, eu acho que a exoconsciência é um assunto que realmente precisa ser falado, precisa ser discutido, algo assim, a ser visto, a ser tratado. Mas o nome do canal como Exoconsciente acabava que estava me trazendo um certo, assim, conflito. Por quê? A impressão que dava era de que eu ia, pelo prefixo sexo, a impressão que dava era de que eu só ia falar sobre ET. Mas eu cheguei à conclusão mais consciente de que para um ser humano, ou qualquer ser, mas considerando aqui que a gente está aqui como ser humano na Terra, para alguém falar que é um ser exoconsciente, isso não acontece do dia para noite. Eu acho que existem muitas coisas a serem trabalhadas para a gente chegar nesse grau de consciência, nesse grau de contato mais limpo com consciências de outros lugares. Existem questões assim conscienciais, psicológicas, energéticas, né? Requer muita autoanálise, autoenfrentamento para a gente ter essa consciência mais expandida, mais liberta e realmente assim vir a ter essa interação. E, e eu digo assim que ela já está acontecendo. Tem muita gente que tem projeção, mas para isso acontecer de uma forma mais explícita, mais assim em peso, de uma coisa mais do nosso dia a dia, vai precisar que a gente trabalhe muito na questão interna. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei assim, cosmoconsciente, por quê? É uma coisa mais ampla, porque exo a gente pensa é o que está fora, ou seja, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas cosmoconsciente, acho que assim, nós fazemos parte do cosmos, né? Então seria assim, uma autoconsciência, uma consciência do todo. É pretensioso? Pode ser que sim, mas eu acho que é mais abrangente. Eu acho que quanto mais a gente correr atrás de expandir a nossa consciência, mais a gente chega perto disso. E essa questão do autoenfrentamento, alguns chamam de reforma íntima, lapidação, autolapidação, eu acho que é muito importante nesse processo. Inclusive, depois que eu passei a dar mais importância ainda para isso, eu percebi que as coisas começaram a fluir de uma forma mais rápida. Eu diria que, assim, por causa disso, e também por causa da minha dedicação a mais para esse projeto, eu tô numa fase, assim, que as percepções voltaram a aumentar. O que de certa forma é bom porque eu já tenho um certo conhecimento. Tem muita coisa a aprender, não é tudo facinho, não são tudo flores, mas eu acho que tudo faz parte do processo. E eu acho que uma coisa leva a outra. E eu acho que essa questão do autoenfrentamento, da autoanálise, eu acho que assim, colabora muito. Depois que eu decidi focar um pouco mais nisso, juntando com a dedicação a mais no projeto, para essas questões, assim, eu acho que as coisas começaram a fluir mais rápido.
Não é que tudo são flores, é claro que assim, todo mundo tem problemas que encontra no meio do caminho, situações a serem resolvidas, mas eu acho que quando a gente resolve enfrentar isso, sem medo do que vai ver, bastante assim, inclusive nessa questão interna, porque muitas vezes a gente evita de tratar certas coisas, de resolver certas pendências, seja com outras pessoas, seja consigo mesmo. Então, quando a gente realmente tem vontade de se auto-melhorar, de não ficar com medinho, né, e evitar de ver nada do que a gente possa ser, do que a gente veio construindo ao longo dos anos. E também nesse sentido, assim, de se você tem alguma situação mal resolvida com alguém, corra atrás, mesmo que assim, diante de um senso comum, não seja necessariamente a sua culpa. Mas tenta resolver, para pelo menos você pensar assim, a minha parte eu fiz. E procurar viver uma vida assim mais consciente, mais leve, para que você melhore a sua manifestação e consiga ir expandindo a sua consciência, a sua percepção multidimensional. Essa questão também que eu acho muito importante dela ser trabalhada, inclusive nesse sentido de exoconsciência, de cosmoconsciência, é a questão dos preconceitos. Você já parou para se perguntar como que está seu julgamento das outras pessoas aqui na Terra mesmo, entre humanos? É algo assim muito importante a ser trabalhado. Você se choca muito quando você vê algo diferente? Tem algum animal que te dá repulsa? Por quê? De onde que veio isso? Né? A questão dos medos também. Será que você aprendeu a ter medo de certas coisas? O que será que está por trás desse medo? É muito legal a gente se perguntando, se autoanalisando. E quando você acha que você chegou a uma conclusão e resolveu aquilo, você vai ver que tem mais coisa lá atrás que você não conseguiria ver se você não fosse trabalhando nisso. Então, assim, é um processo e ele não é curto, mas vale muito a pena. Eu acho que tá todo mundo caminhando nessa direção. Só que quando você toma consciência e tem vontade, a tendência é que você caminhe mais rápido. E que aí você comece a ajudar outras pessoas também, a ir percebendo. E não quer dizer que quem tá ajudando é perfeito, todo mundo tem suas questões a serem trabalhadas. Mas o conhecimento que você foi adquirindo, eu acho que nada mais justo que você for passando ele adiante. E aí, como eu disse, o amparo vem com mais força também. Porque, assim, tanto essa questão desses ETs mais evoluídos que estão auxiliando no processo, tanto amparadores, corpos humanos mesmo, que nada mais são do que as manifestações atuais, né? Então, assim, o amparo vem com mais peso. Geralmente, quando você tá trabalhando mais nessas questões, vem sim. Mas isso nunca tira a nossa responsabilidade de trabalhar, de fazer o que a gente tem que fazer. Porque um ser consciente que está auxiliando o outro, ele não dá resposta para o outro. Ele auxilia o outro a encontrar a resposta. Mas eu acho que nenhuma consciência expandida, desenvolvida, vai dar as coisas assim, ó, pra gente. Numa bandeja de florzinha. Falar, toma. Não, a gente vai ter que correr atrás. Então, assim, eu acho que nesse tempo de transição é muito interessante que a gente se autorresponsabilize e que a gente corra atrás de melhorar o que precisa ser melhorado, mas também pensar assim, eu não tô aqui só por mim. Principalmente você que tá me assistindo, assim, se você já se interessa por esses assuntos, é muito provável que você já possa contribuir com alguma coisa, e é legal a gente refletir o que pode ser feito. Quando a gente começa a querer passar isso adiante, o Amparo vem com muita força. Inclusive, eu tô gravando um curso e, assim, eu tô tendo percepções que eu não imaginava que eu teria tão cedo. E certas coisas, assim, eu sei que não são coisas equivocadas, porque a gente precisa analisar o contexto. Então, assim, eu tô vendo certos amparadores que eu não imaginava que eu teria acesso enquanto eu estivesse aqui nessa vida. Então, tem ajuda? Tem bastante, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eles, assim, me inspiram e eu sempre analiso o que tá chegando a mim. Eles auxiliam, mas quem vai fazer o trabalho é você, ou no caso do meu trabalho, eu, né? Então, assim, tem coisas no caminho? Tem, por exemplo. Tem dias que eu tenho que descansar um pouco, de tanto digitar, de tanto fazer edição de vídeo, trabalhar e tal. A gente também precisa ter consciência disso, né? Dos limites do corpo humano. Que é uma coisa que eu venho trabalhando também, que às vezes eu quero fazer tudo, né? E tem que aprender a fazer pausas também. Mas assim, a gente vai caminhando, vai aprendendo. E eu acho que tá beleza da coisa. Se a gente for
aprendendo um com o outro, contribuindo um com o outro, fica melhor ainda. E pra fechar aqui, eu queria fazer um reforço, assim, na questão da transição. Porque uns 2 dias atrás eu tive uma projeção que eu vi seres chegando, mas não chegando aqui nessa dimensão física. Foi uma coisa, não foi uma visão remota. Eu tava lá. Acredito que outros projetores também estavam, mas assim, e foi de propósito que aquilo foi mostrado. Ou seja, tá vindo um amparo, tá? Eu acho que essa questão do contato extraterrestre vai ser cada vez assim mais visível. Tem suas razões de estar acontecendo. Mas eu acho que assim, é hora de a gente correr atrás, de se capacitar, de informação, mas também de fazer a nossa parte, sabe? Porque tá tendo amparo, tá tendo muito. Mas eu acho muito importante a gente sair da zona de conforto também. A gente se autorresponsabilizar, a gente ter noção de que a gente pode fazer alguma coisa. E que no mínimo melhorar a nossa manifestação enquanto estiver aqui, né? Já vai ser uma grande coisa. Mas se você puder fazer mais, faça mais. Esses cachorros, eles não sabem que eu tô gravando, então não tem como eu falar pra eles pararem. Então acho que eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado, te auxiliado de alguma forma, né, que tenha contribuído nessa esse compartilhamento de ideias que eu fiz hoje. Espero que tenha contribuído na sua jornada de alguma forma, que tenha dado pra você me conhecer um pouquinho mais. E eu te vejo na próxima.